Você pode se assentar por bondade de Deus? Assente, por favor. Bem-vindos, meus irmãos. Boa noite, paz seja com todos. Aleluia. Que presença maravilhosa de Jesus aqui, irmãos. A Bíblia diz assim que nossas leves e momentâneas tribulações há de gerar em nós o maior peso de glória. Parece que Jesus, ele ama se manifestar quando tudo está uma turbulência, né? Parece que a gente fica mais sensível, né, irmãos? E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Temos aqui irmãos, pastor, está lá, mora em Campinas, está aqui com a gente. O pai da Mirelle está aqui, que é pastor, seu filho. Seja bem-vindo, fica à vontade, por bondade de Deus. Irmãos, eu quero dar continuidade naquilo que nós começamos a falar na semana passada. E nós estamos numa série chamada Espírito Santo. E na semana passada nós falamos sobre o Espírito Santo, falamos um pouco sobre a Trindade, esse mistério da Trindade. E nós falamos basicamente sobre o Espírito Santo que nos santifica. Amém? Falamos sobre aqueles que estão em Cristo, eles automaticamente são santificados em Cristo. Agora, uma vez que Cristo já nos santificou, nós precisamos também nos santificar. Então, são duas ações contínuas que acontecem. Uma que já aconteceu, aliás, e uma que acontece, e aquela que se manifestará no futuro. Que é o Espírito Santo. Jesus já nos santificou por meio do Espírito Santo quando ele habita em nós. Então, nós já somos santos, amém? Agora, obrigado, filha. Agora, nós também devemos nos santificar. A Bíblia diz assim: buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Hoje, nós vamos entrar num outro aspecto do Espírito Santo que chama comunhão ou unidade. Eu quero falar hoje sobre a unidade do Espírito. E eu gostaria que você, comigo, abrisse a Bíblia em Efésios capítulo 1. Antes de nós entendermos sobre unidade e comunhão, nós precisamos entender quem somos e aonde estamos. Amém? Então eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 1, verso 1 em diante. Nós vamos ler até o verso 3. Está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha para mim, irmãos. No verso 1, nós acabamos de ver, com a saudação de Paulo à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo, que estão em Éfeso. Esse lugar é um lugar geográfico. Então nós temos uma igreja que se reúne em Éfeso. Só que essa igreja ela está unida em Éfeso por meio de Cristo. Grave isso, irmãos. É um lugar geográfico. Amém? Paulo fala: ó, irmãos que estão em Chapecó, que estão em Cristo em Chapecó. Somos nós, os irmãos aqui. Só que no verso 3, ele diz o seguinte: bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo.
Então nós temos dois endereços aqui. O primeiro endereço é que Paulo vai começar a carta dizendo os irmãos que se reúnem na cidade, em Éfeso. Mas depois ele vai dizer que existe uma bênção espiritual, todas as bênçãos espirituais, que estão reservadas para aqueles que estão em Cristo nas regiões celestiais. Então nós estamos em dois lugares ao mesmo tempo. Nós estamos aqui, essa é a igreja visível, que a gente vê. Estamos aqui em Chapecó, porém, nós também estamos nas regiões celestiais. E nesse lugar, nós somos tremendamente abençoados, irmãos. Amém? Entenda o seu lugar no corpo de Cristo. Você está aqui, mas também você está em um lugar chamado em Cristo nas regiões celestiais. Essa dinâmica, esse mistério da igreja. Porque quando fala de unidade do Espírito, a gente pensa que a unidade é apenas um local geográfico. Não é só no local geográfico. O local geográfico tem sua valia, mas não é só nesse local. Primeiramente, nós precisamos entender em que lugar nas regiões celestiais nós estamos, em Cristo. E nesse lugar, nós somos tremendamente abençoados. Amém, irmãos? O processo da unidade, ou a beleza da unidade, a maestria da unidade, a grandeza da unidade, não acontece na terra em primeiro lugar. Um dia o John pregou aqui e falou que a Trindade, ela é como uma dança. Os irmãos, aliás, a divindade, eles dançam olhando um para o outro, Pai, Filho e Espírito. No século III, século IV, um grande erudito disse que, dentro disso que o John falou, ele disse que para você entender a Trindade, você não vai nunca conseguir. Porque nós temos um Deus que se move em três pessoas, mas ele é único. Vamos lá, isso não buga nossa mente? Vamos ser sinceros? Não dá um nó? Nós temos Pai, Filho e Espírito. Não são três deuses, é apenas um Deus, mas que tem três personalidades. E se a gente fosse aprofundar nisso, a nossa mente buga. E essa analogia que o John trouxe, junto com esse irmão do século 3, 4, que ele diz que é como se fosse uma dança, ela que era dança de criança. Tem um nome para isso em grego, que eu não sei pronunciar, mas é como se fosse uma dança de criança, onde uma criança está no meio e as outras começam a dançar em volta dela, cantando, se alegrando com aquela criança dançando no meio. Entendeu a brincadeira? Então tem uma criança no meio e as outras em volta começam a dançar junto, olhando para a criança no meio, se alegrando com aquela criança. Esse irmão disse o seguinte, que a Trindade é como se fosse isso. Um dia, esse homem quando deu essa ilustração, ele viu um grupo de crianças dançando, e ele estava em crise para entender a Trindade. Porque quanto mais você estuda, mais doido tu fica, irmão. Mais profundo de Deus tu recebe, mas tu fica muito doido. E aí, quando ele viu isso, ele percebeu que aquela simbologia, aquela analogia, simbolizava literalmente a Trindade. Por quê? Porque tem vezes na história que o Pai está em ação. Então, o Espírito e o Filho estão em volta do Pai, dando toda a atenção a Ele, celebrando isso. Mas tem momentos na história que o Filho está em ação. Então, o Pai e o Espírito estão com os olhos fixos no Filho, celebrando tudo que Ele está fazendo. Mas tem momentos na história que o Espírito está em ação. Então, nós temos o Pai e o Filho olhando para o Espírito e celebrando tudo que Ele está fazendo. Abre aí comigo, irmãos, não estava no script, mas abre aí Mateus capítulo 3. Deixa eu liberar isso para você antes de entrar na unidade. Eu estou dizendo que a unidade não começa na terra, ela começa no céu. No batismo de Jesus, em Mateus capítulo 3, verso 13, está escrito assim. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus, deixa assim por enquanto, convém assim que façamos para cumprir toda a justiça. João concordou.
Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Aqui nessa passagem do batismo nós temos o Filho sendo batizado, o Cristo, amém? O Deus Filho. Quando Jesus é batizado, ele sai das águas, a Bíblia diz que o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pomba. Nós temos o Espírito, e depois que os céus abriu e o Espírito pousou em Cristo, a Bíblia diz que uma voz saiu do céu. É o Pai dizendo: Pai, Filho e Espírito Santo, na mesma cena. Os três trabalhando junto para um propósito. Ele fala para João: é necessário que isso aconteça, João. Eu preciso passar por isso. E aí a voz dizia do céu: Este é meu filho amado, em quem eu me alegro, ou em quem eu tenho um prazer. E ali nós temos as três pessoas da Trindade se manifestando em um único ato. O Filho se sujeitando, o Espírito descendo em forma corpórea, e a voz do Pai dizendo: Este é meu filho. É um mistério isso, irmãos. É um mistério. Nesse momento, eu creio que o Deus Pai e Filho está olhando para a ação do Espírito Santo na igreja e celebrando, assim como nós acabamos de dizer, que nessa dança da eternidade, eles estão olhando um para o outro, e nesse momento, o Pai e o Filho estão olhando para o Espírito e celebrando todos os seus movimentos no meio da igreja. Amém? A unidade começa na eternidade, só que ela se manifesta aqui. A unidade não é fruto do nosso esforço. Amém? Em primeira instância não, a unidade é fruto ou resultado daquilo que Cristo fez por nós. Eu quero que vocês abram comigo, antes de entrar especificamente no texto de João. Estou saindo um pouco do esboço aqui, irmão, mas no final vai dar certo. Amém? Capítulo 17. Está escrito assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 20. Está escrito assim: Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Irmãos, esse texto de João capítulo 17 é como se fosse, alguns teólogos vão dizer que é o santíssimo lugar das Escrituras. O que Jesus está orando aqui ao Pai? Ele está dizendo: Pai, primeiro ele fala: devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, me devolva a glória. Quando ele começa a orar no verso 20, ele começa a orar por nós. Ele diz o seguinte: eu não oro apenas por esses. Quem são esses? Os apóstolos. Mas eu oro por aqueles que virão a crer a partir deles. Quem são esses? Nós. Uma coisa é certa, irmão: Jesus orou por você. Ninguém pode ter nunca orado por você, mas o Deus Filho orou uma vez por ti. E a oração dele está perpetuando até os nossos dias, porque nós passamos a crer a partir da pregação apostólica. Por isso que estamos fundados, ou fundamentados, no fundamento apostólico e profético. Amém? Então nós cremos em Cristo a partir dessa realidade. Logo, Cristo orou por nós. Mas ele vai dizer uma coisa, ele vai dizer algo muito especial. Ele diz assim, ó: para que todos sejam um. Para que todos sejam quantos? Um.
Nós somos muitos membros para formar apenas um corpo. Ele diz, Pai, para que todos sejam um, mas um como? Ele vai responder, ele diz assim, como tu estás em mim e eu em ti. Assim como nós temos essa unidade plena, Pai, eu quero que eles tenham também essa unidade plena. Irmãos, isso é muito profundo. A igreja não é lugar de viver sozinho. Nós precisamos estar nesse lugar em Cristo para nós sermos unidos. E ele vai dizer ainda mais. Isso aqui é muito difícil, isso aqui. Mas ao mesmo tempo é muito glorioso. Presta atenção nesse texto do verso 22. Dele a glória, ou deles a glória que me deste. Opa, calma aí. O que Jesus está apontando aqui? Ele está dizendo, Pai, a glória que o Senhor me deu, eu dei para eles. Irmãos do céu, presta atenção nisso. Nós não somos capazes de carregar a glória. Nós somos muito frágeis. A Bíblia diz, inclusive, para a gente devolver a glória a Deus. Agora, esse tipo de glória não é para uma pessoa, é para um corpo. A igreja, o corpo de discípulos, esse corpo unido em unidade, é capaz de receber a glória que Jesus tem, que Deus deu a Cristo, e Jesus está orando, eu estou dando a eles. Isso só acontece por causa da unidade. Homem nenhum é capaz de receber glória, mas um corpo bem ajustado, unido, o próprio Cristo libera a glória dele sobre esse corpo. Homens que tomam a glória para si, eles morrem. Atos capítulo 12 vai dizer que um homem não deu glória a Deus, o anjo do Senhor veio, o feriu e ele foi comido por bichos. Mas existe uma glória a ser revelada na igreja, irmãos. E essa glória, isso aqui é muito profundo, é a mesma glória que Cristo tem, que ele tinha e tem, e ele recebeu do Pai e deu aos seus. Essa glória se manifesta na unidade. Na unidade, a manifestação da glória é manifestada. Ele vai dizer ainda mais. Para que eles sejam um, assim como nós, Pai, nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, e que o mundo saiba que tu me enviaste, e o amaste como igualmente me amaste. Irmãos, vamos lá. O mundo lê a Bíblia? Sim ou não? Não. Sabe o que o mundo lê? Nós. Nós lemos a Bíblia, a igreja lê a Bíblia. Só que o mundo lê nós. A única referência que o mundo tem para conhecer a Cristo somos nós. Essa glória que Cristo dá para nós, para que sejamos um e manifestamos plenamente em unidade, ele diz, para que o mundo então reconheça que o Senhor Pai me enviou. Então a unidade do corpo de Cristo não revela uma igreja saudável. A unidade do corpo de Cristo revela Cristo ao mundo. Amém, irmãos? Eu não sei se te empolga isso, mas eu fico muito empolgado. Porque são textos que nós precisamos meditar para que possamos crescer, tanto em maturidade quanto em aplicação, que quanto mais eu medito, mais eu vasculho, eu falo, meu Deus, como isso é possível? Jesus acha que estava errado em falar isso, que a gente é um monte de gente carnal, a gente nem quer viver junto, nada, cada um quer viver a nossa vida, não é assim? Mas Jesus tem um olhar para nós diferente do mesmo olhar que nós temos sobre nós mesmos. Jesus olha para nós e nos vê em Cristo, de fato, se estamos unidos. Às vezes nós olhamos para nós, eu falo no modelo igreja geral, e a gente se sente distante um do outro. Quem se sente assim? Não parece? Que a gente está longe, mas em Cristo não estamos. Porque lembra que eu comecei essa noite dizendo assim, não é apenas um lugar geográfico, é em Cristo. Se estamos em Cristo, nós já somos unidos, porque a unidade não começa em nós, começa nele. Tudo que Deus começa, Ele começa com Ele mesmo.
E, portanto, depois ele manifesta ao seu povo, a nós. A unidade não é diferente. Começou com ele e está se manifestando a nós porque Cristo deu. Nós somos um, então eles também serão um conosco. Porque nós conseguimos ser um em Cristo? Porque o Filho é um com o Pai. Isso é bênção demais, gente. Isso é maravilhoso. Aqui, todo o senso de deslocamento acaba. Que às vezes a gente se sente deslocado do corpo. Nós vamos ler alguns textos daqui a pouco sobre isso. Mas acaba, porque a gente entende aonde nós estamos, em que lugar. Então, deixa eu só reforçar uma coisa para você, para ser redundante. Nós estamos em um lugar geográfico, em Chapecó, no caso aqui, na Redime. Então, os santos e fiéis que estão se reunindo aqui, mas além desse lugar geográfico, nós estamos em Cristo. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Esse é o seu lugar, irmãos. Amém? Às vezes você, como assim eu estou sentado se eu estou andando? Esse é o lugar que você está com Cristo. Amém? Nós somos as únicas pessoas, os cristãos, é a única pessoa que consegue interferir, de fato, em céus e terra. Nós conseguimos acessar essas duas realidades, céus e terra. Em Cristo, nas regiões celestiais, e manifestando a presença dele aqui na terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós não vamos viver uma eternidade. Nós já estamos vivendo uma eternidade. Para nós, os cristãos que fomos salvos, nós já temos a vida eterna. A vida eterna é essa, que te conheço, o único Deus verdadeiro e é o seu Filho, Jesus Cristo. Nós estamos conhecendo Jesus, amém? Então já temos a vida eterna em nós. Isso é incrível, gente. Mas deixa eu continuar aqui, senão não sai daqui hoje. Vamos lá, volta lá para Efésios, meu amado irmão. Eu saí um pouquinho aqui, mas creio que o Senhor está conduzindo todas as coisas. Nós vimos que nós estamos em Cristo nas regiões celestiais. Agora abre em Efésios capítulo 4, verso 3. Está escrito assim. Vamos ler do versículo 1. Rogo, prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Grava essas duas palavras. Sejam completamente humildes e dóceis. Dócil é doçura mesmo. É falar da maneira certa. É se comportar da maneira certa. É não ser rude com os irmãos. É não quebrar o pau com os irmãos. É ser dócil. Amém? Ser moderado. Eu preciso muito disso. Amém? Estou pedindo para Deus me mudar o jeito que eu prego. Às vezes eu prego gritando. Estou pedindo para Jesus me mudar. Mas que ninguém durma no culto. Amém? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Mas a Bíblia diz assim, ó. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, ou em amor. Olha o verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então olha para mim. Antes de Paulo entrar na unidade do Espírito, ele trabalha primeiro o nosso caráter. Ele diz assim, ó, vocês precisam ser humildes. E o que é humildade? A humildade é desprover de si mesmo. Por isso que Jesus foi humilde a ponto que ele falou assim, ele deixou a sua glória, veio ao mundo, amém? Como servo, se humilhou, se tornou homem, se humilhou e morreu a morte de cruz. É Filipenses capítulo 2. Jesus sendo humilde, humildade não é falar que tem humildade. Tem pessoas que dizem, eu tenho orgulho da minha humildade. Humildade não é falar que tem humildade. Humildade, a palavra humildade, deriva da palavra humilhação. Uma pessoa humilde, ela se humilha. Sabe o que Paulo diz? Ele diz assim, ó, sejam completamente humildes. Depois ele vai dizer assim, dóceis. Por que ele está dizendo humildade e doçura? Porque às vezes tem pessoas que elas pensam que são humildes, mas a maneira que elas tratam as outras pessoas revela que ela não é humilde. Consegue entender? Uma pessoa humilde, ela não trata outra pessoa asperamente.
Ela não falta, irmãos, ela não xinga as pessoas. Ela não amaldiçoa as pessoas. Porque a Bíblia diz para a gente considerar o outro superiores a nós mesmos. Uma pessoa humilde, ela sabe o lugar dela. Uma pessoa humilde, ela revela o caráter de Cristo. O próprio Jesus disse, aprendei de mim que sou humilde e manso, e doce, ou dócil. Humildade. Amém? Pastor, eu sou um demônio. Humildade. Se humilha. Quem não se humilha nunca é levantado por Deus, irmãos. A Bíblia diz que os humilhados é o que serão exaltados. O livro de Tiago diz assim, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Manifestação da graça de Deus é para uma pessoa que se humilha, humilde. Na nossa geração, e eu falo por nós, aqui a maioria é jovem, nós temos um senso de orgulho e prepotência avançado, irmãos. Nós pensamos que somos a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Nós pensamos que Deus não age sem nós, como se Deus dependesse de nós para realizar alguma coisa. Nós pensamos às vezes que somente a nossa palavra é boa, que somente o estilo de vida que decidimos viver é o que agrada a Deus. Que o Senhor nos batiza com uma humildade, irmãos. Para isso a gente precisa se humilhar. Amém, irmãos? Humilhação e doçura. Humildade e doçura. Porque antes de tratar sobre unidade, ele vai ter que trabalhar isso no nosso coração. Porque uma pessoa orgulhosa, ela não consegue viver unida com ninguém. Uma pessoa orgulhosa, quando ela é ferida, o que ela faz? Ela espana. Ela não se humilha. Quando ela vê um erro, por exemplo, o que ela faz? Ela fala, esse irmão eu não gosto mais dele. Por quê? Porque ela tem todo o senso de orgulho. Todo mundo é ruim para ela. Ninguém é bom. É isso. Não é humildade. Então, antes de tratar a unidade, Paulo vai tratar o nosso coração, a humildade. Ele vai dizer ainda mais assim, ó. Não dá para entrar em tudo, mas eu quero só citar. Sejam pacientes. Eita Deus. Antes de tratar a unidade, sejam pacientes. Porque nós queremos tudo para ontem. E na unidade, tu vai ter que aguardar muita coisa. Faz sentido? Quantos de nós gostaríamos de passar as tretas do casamento assim, acabou, a gente não tem mais briga, a gente vai viver uma vida plena, maravilhosa. Aí tem que ser paciente para Deus tratar o coração do irmão, do marido, para Deus tratar o coração da irmã, da esposa. Tem que ser paciente. Numa relação de amizade, quando alguém fere você, o que você faz? Você é paciente ou você chuta o balde? Não é mais minha amiga. Cadê a paciência? Para o caráter ser moldado, para que o Espírito Santo trabalhe no coração desse irmão. Cadê a paciência? Então, vamos continuar. Diz mais. Sejam pacientes, e ele diz, suportando uns aos outros em amor, ou com amor. Esse suportando não é assim, tem que suportar aquele irmão, né? Esse não é o suporte. O suporte, irmão, é isso aqui, ó. Quando vocês chegaram na igreja, no dia que nós colocamos o ar-condicionado, o que vocês sentiram? Ficou bênção? Frio? Senti frio. Agora aqui a gente tá tipo, eu já tô com calor aqui. Mas, irmãos, a gente fala, oh meu Deus, eu já vi irmãos falando assim, nossa, o ar vem assim ou vocês pintaram? Nossa, ficou bonito. Mas ninguém nunca falou assim, nossa, olha que suporte legal que segura o ar. Ninguém nunca falou isso. Mas esse ar só tá ali sustentado porque tem um suporte. Esse termo suportar uns aos outros não é, tem que suportar. Aguentar, que peso. Não, irmãos. É ser suporte para que a beleza do outro manifesta. É como, quem que tem samambaia em casa? Lá em casa tem umas 3, eu acho. Quem tem samambaia? A sua samambaia, ela é pendurada com
como é? Aqueles ganchinhos que tem aquelas correntinhas? Tem? Alguém já elogiou a sua samambaia? Mas alguém já elogiou aquela cordinha lá? Nossa! Como é? Vamos dizer aqui. Que correntinha bonita! Só que a samambaia só está ali mostrando a sua beleza linda, porque tem alguém suportando, tem algo suportando ela. Suporte, irmãos, é ser base, ou suporte mesmo, para que a beleza do outro seja manifesta. A Bíblia diz, olha, esse texto é tão rico, gente. Olha o que a Bíblia diz. Suportando uns. Então não é só você que aparece. Samambaia. Lindo. Não. Eu dou suporte, tem hora que eu sou suporte pro John aparecer. Samambaia linda. Poxa, é Cristo aparecer na vida dele. Tem hora que o John vai ser suporte para outro irmão aparecer. É para suportar uns aos outros. Não é apenas suportar no aspecto de... Suportar com o aspecto de... Tá ligado já? Eita glória. Isso é um suporte, ó. Você entendeu? Literalmente. Vou puxar. Não é suportar para falar assim, tem que suportar. Não, irmãos. É de fato mostrar a beleza do outro. Por isso que a gente tem que suportar uns aos outros. Não é somente um que suporta a vida inteira. Um suporta o outro. Aí, portanto, então, Paulo vai dizer, façam todo o esforço para conservar, grave essa palavra, a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Note que Paulo não fala assim, ó, faça todo esforço para ter a unidade. Ele fala, façam todo esforço para conservar, porque já somos unidos. A gente só precisa conservar. Conservar, aí vai exigir de nós esforço. Porque se quebrarmos os princípios da unidade eterna, entre nós, entre a igreja de Cristo, entre os irmãos, não haverá esforço, não haverá unidade. Então, nesse aspecto, nosso coração precisa se voltar para lutarmos para conservar a unidade do Espírito. Então, eu entendo uma coisa, conservar vai exigir de nós. Preservar isso vai exigir. Você precisa lutar por essa verdade. Seja um homem ou uma mulher de aliança, não quebre sua aliança com Jesus e nem com a sua igreja. Por quê? Porque você precisa lutar por essa realidade. Amém, irmãos? Primeiro, a unidade, conservar a unidade do Espírito. Pula para o verso 13 aí de Efésios capítulo 4. Diz assim, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. O segundo ponto, a unidade da fé. Que unidade da fé é essa? Cada um tem uma fé aqui? Não. A Bíblia diz que existe apenas um Deus, um só batismo, uma só fé, uma só esperança. Uma só fé. Essa unidade que precisamos ter na fé, e depois diz, no conhecimento do Filho de Deus, eu falo a gente de maneira geral, a igreja de Jesus, a igreja cristã, a igreja bíblica, os discípulos de Jesus, não pode ter cada um uma fé. O que você crê ou não crê? Eu creio nisso. Aí você, eu creio nisso. Como? A Bíblia diz que é para a gente ter uma única fé. A unidade da fé. A unidade da fé fala de uma crença, de uma realidade, de uma realidade espiritual em um único Deus. E ele diz assim, quem é esse Deus? O conhecimento, a unidade do conhecimento de Jesus Cristo. Quando conhecemos Jesus em relacionamento, o Filho de Deus, a gente tem apenas uma fé. Aí o Cristo não é fragmentado. Não é cada pessoa crendo em um Cristo que formou para si mesmo. Qual é o seu Jesus?
Meu Jesus é do paz e amor. Uhul! E o meu? Não, o meu é que vira as mesas. Todo dia ele vira a mesa. Se a gente não cuidar, preocupado às vezes com as coisas, a gente está virando mesa todo dia. E Jesus não virou mesa todo dia, irmãos. Ele virou uma vez. Usar esse texto para ficar nervosinho o tempo todo é pecado. Jesus era bravo. Não, irmão, Jesus não era bravo. Amém? E quando ele ficou manifestando justiça. Mas em sua essência, Jesus não era assim. Então, não coloque na conta de Jesus o seu pecado. Amém? Como eu também não tenho colocado mais. Assume o seu BO e fala, cara, Jesus muda a minha vida, eu quero ser como tu és. Não pegar apenas uma faceta de Jesus e movimentar sua vida só em cima daquilo. A gente precisa do evangelho completo, irmãos. Amém? No verso 13, ele vai dizer então da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Agora, se você pular para o verso 16, diz assim, ó. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que em cada parte realiza a sua função. Esse texto aqui, Paulo está falando sobre o corpo, ele vai falar sobre os membros. Primeiro ele fala lá para a gente ser unidos, humildes, né, unidos a ele na unidade do Espírito. Aí depois ele vai falar sobre que cada um de nós, pela medida da graça que o Senhor nos deu, lá no verso 7, nós temos parte no desenvolvimento desse corpo. Vai falar depois da unidade da fé e do conhecimento, mas quando chega no verso 16, ele diz assim, ó, unidos pelo auxílio de todas as juntas. Um corpo bem ajustado. Então vamos lá. Nós somos membros, amém? Nós não somos eu não sou um corpo, eu sou um membro de um corpo. Agora eu quero que você pense uma coisa. Toda parte do nosso corpo nós temos articulações. Nós temos juntas. E para que essas juntas, eu poderia juntar, por exemplo, a minha mão no meu, isso aqui é antebraço que chama, né? Qual é o nome desse osso aqui, médico? Você sabe me dizer? Da mão para cá, para o pulso. Qual é o nome? Rádio. Rádio? Eita glória. Então vamos lá. Aí, ó, irmão, o conhecimento do Senhor brotando aí. Irmãos, se eu pegar somente o osso e juntar nesse outro osso, vai ter articulação saudável aqui? Quando você está com dor, artrite, é osso com osso batendo. Então não é apenas nós nos unimos, porque somos membros. Nós precisamos de um auxílio para que o corpo seja bem ajustado e, portanto, cresce para a edificação de si mesmo. Quem é esse auxílio? Quem? Cristo, por meio do seu Espírito no meio da igreja. Se eu me juntar ao Jeff, somente osso com osso, vai dar fight. Não é assim? Para nós vivermos essa unidade, essa plena unidade que Paulo fala aqui, mano, estou todo arrepiado. E eu nem sou esse negócio de espirituoso, mas, meu Deus, cara. Dá para ver? Irmãos, somente pela pessoa do Espírito Santo. Quando não tem essa junção pelo auxílio do Espírito, ou quando tem essa junção sem o auxílio do Espírito, o corpo ele não cresce, ele adoece, porque dói. E a Bíblia diz, esse texto aqui é um texto muito lindo, olha o que diz, o verso 16. Dele todo o corpo de Jesus, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo. O corpo cresce e edifica a si mesmo, em amor. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós não somos passivos no corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função e nós precisamos realizá-la. Mas a nossa função no corpo de Cristo, ela não é realizada na carne, ela é realizada por meio do Espírito.
Só assim nós iremos nos edificar em amor para apresentar a nós mesmos um corpo bem ajustado. Quem é o beneficiado de vamos contextualizar aqui, de uma igreja saudável, ajustada, crescendo em amor? A própria igreja. Nós mesmos somos abençoados quando crescemos nessa realidade. Nós mesmos. Nós mesmos somos abençoados por essa realidade. Agora, cada um, irmãos, a Bíblia diz assim, precisa fazer a sua parte. A unidade da fé não é só a responsabilidade do Espírito. A unidade da fé é por meio do Espírito, mas cada um precisa fazer a sua parte. Nós não somos omissos, ou não temos responsabilidade no corpo. Todos nós. Até eu, pastor, até você. Todos nós temos responsabilidade no corpo de Cristo. Essa responsabilidade é fazer o corpo crescer, edificar a si mesmo em amor. Isso é maravilhoso, irmãos. Amém? Agora deixa eu entrar aqui no meu esbocinho. Isso é maravilhoso. Antes de entrar, abre aí comigo em Filipenses, vira a página. Verso 1, verso 23. Eu tenho 20 minutos, eu vou tentar acabar 9 horas. Gerei expectativa agora, né? Mas vamos tentar, vamos lá. Diz assim: estou pressionado de... Vamos ler um pouquinho antes, para dar contexto? Vamos ler o verso 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. 23. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, gente, ele está diante de um dilema na vida. Esse é o apóstolo. Ele está dizendo o seguinte, eu queria partir e estar com Cristo. Paulo está dizendo assim, gente, se preciso for, eu estou na hora de morrer, eu estou pronto. E estar com Cristo vai ser muito melhor. Eu quero estar com Jesus. Irmãos, ele só viu Jesus, a luz de Cristo, aparecer para ele lá em Atos capítulo 9. Ele aguardava ver ele face a face novamente. Então ele diz assim, ó, eu queria estar com Cristo, isso seria tão maravilhoso. Mas ele diz mais. Mas eu estou apertado dos dois lados. Uma é estar com Cristo, que é a melhor parte. Mas por amor de vocês, eu quero ficar. Será que Paulo amava a igreja? Ao ponto de ele trazer a realidade de ver Jesus naquele momento. Ou passar mais tempo com os irmãos. Ele diz, eu prefiro passar mais tempo com vocês. Irmãos, isso é um amor. Que nós podemos chamar amor apostólico. O amor de um apóstolo. Ao invés de partir e ver Jesus. Isso aqui não era Paulo com medo da morte. Não, eu não quero morrer, por isso eu quero ficar com vocês. Não. Ele tem a certeza que se ele partisse, ele estaria no melhor lugar. Mas ele diz, por amor a vocês, eu escolho ficar. Para que vocês sejam edificados e resultem em benefício para vocês mesmos. Irmão, será que Deus pode encontrar em nós um amor nesse calibre pela sua igreja? Será que Deus pode encontrar em nós um amor desse calibre para a gente falar assim, eu amo meu irmão ao ponto de passar a noite acordado com ele se preciso for? Será que Deus pode encontrar em nós esse amor ao ponto da gente olhar para os nossos irmãos e falar assim, eu decido gastar o meu salário com você? Eu não estou falando nem agora da vida. Será que Deus pode encontrar em nós um amor desse calibre de falar assim, não, mano, fica tranquilo, eu vou jejuar pela sua causa, porque a sua causa é a minha causa.
Quando a gente fala, eu vou orar por você, a gente de fato oramos. Paulo está nos ensinando um tipo de amor pela igreja, que eu sinto, e eu não quero viver por sentimento, mas parece que nos falta hoje. Esse amor que a gente se ama em Cristo. Fala, cara, não, eu queria estar com Jesus, e de fato, quem teve um encontro com Jesus sabe que não vê a hora de encontrá-lo face a face. Mas, cara, por amor aos irmãos, eu quero viver bastante. De verdade, irmãos, eu não sei você. Eu sei que tem propósito e eu não estou desejando morrer. Mas eu quero ver meu Jesus. Eu quero olhar nos olhos dele. E eu não vejo a hora desse dia chegar. Não vejo a hora desse dia a gente falar, Jesus, cheguei. Ele olhar para nós. Eu não sei você, mas eu li aquele texto que ele fala assim, ó, vinde benditos do meu Pai. Vinde, vinde. É tipo Jesus falando, venham, venham. Jesus falando, venham, benditos meu Pai, entre para a alegria do seu Senhor, um lugar de desfrute e deleite eterno. Não vejo a hora de olhar nos olhos de fogo dele, irmão. Vai ser maravilhoso. Mas Paulo está nos ensinando, eu sei que vocês desejam isso, mas calma um pouquinho. Olhe para a igreja, ame a igreja. É como se Paulo colocasse Cristo e a igreja no mesmo patamar, de fato. Diz assim, cara, Jesus é muito importante, é a melhor coisa. Mas tem um povo que ele morreu por ele. Por esse povo. E eu decido ficar aqui por causa desse povo. Irmãos, a minha oração por você essa hora é que você seja enxertado, encharcado com esse amor de Deus. Para você olhar para os irmãos ao seu lado e não ver apenas um osso batendo no outro osso, mas ver o Espírito Santo trabalhando nessas juntas para a edificação de um corpo em amor. Isso muda todas as coisas. Isso é o que a palavra diz. Quando o Espírito Santo vem, irmãos, lá em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que todos receberam o Espírito Santo e a Bíblia diz que todos estavam juntos. O Espírito Santo, ele construiu uma comunidade não separada, uma comunidade unida. Uma comunidade unida. O Espírito Santo criou uma comunidade. Essa comunidade chama igreja. E essa comunidade ela foi caracterizada pela unidade. Sem precedentes de fato. Eles eram unidos. Lucas ele vai falar isso em Atos 2, 44, 47, dizendo assim, ó, todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio, no templo. Partia o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Por causa da unidade, o povo de fora via... Meu Deus, olha como eles são. Cristo é revelado. Sabe o que acontecia? Salvação. Por causa da unidade deles. O Espírito Santo criou, conduziu uma comunidade, uma igreja unida. Unida de verdade. E não unida pelos seus próprios interesses, mas unida pelo Espírito. Sabe o que é o mal da unidade, irmãos? É que as pessoas pensam que a unidade está no benefício próprio. Ao contrário, isso não é unidade. Isso é barganha. Eu estou com você por aquilo que você pode me dar. Você está comigo por aquilo que eu posso te dar. Casamento nenhum se sustenta nisso. Aliança nenhuma se sustenta por barganha. Não é assim. A unidade no Espírito é diferente. A Bíblia diz que eles vendiam, que eles faziam, mas que eles estavam unidos, que estavam na casa, eles estavam orando, eles estavam vivendo. E quem conduziu isso foi o Espírito Santo. E isso é maravilhoso, irmãos. A igreja, ela era totalmente unificada, unida. Unidade no Espírito Santo. Lembra quando o Bruno estava aqui, esses dias atrás? Bruno, nós estávamos na mesa, tem uns irmãos que estavam juntos, e o Bruno começou a tratar sobre esse aspecto lá na mesa de casa, sobre unidade. E ele virou e falou uma frase que na hora mexeu comigo, assim, eu falei, não, está errado. Depois ele foi discorrendo, eu falei, não, eu estou errado.
Ele virou e falou assim, ó, eu até escrevi, irmãos. Eu até vou ler do jeito que eu escrevi aqui para ficar mais bonitinho. Há 2 semanas atrás, estava com o Bruno e alguns irmãos lá na mesa de casa. E o Bruno estava compartilhando sobre a unidade da igreja, na igreja. E ele disse algo que me fez pensar por dias. E hoje, enquanto estava preparando tudo isso, vem à tona na minha mente. Ele diz o seguinte, abre aspas, palavras do Bruno. Que na igreja de Atos, que é a igreja apostólica, não existia discordância. Quando ele falou isso, eu falei, como não? Ele continuou. Se nós queremos nos mover como igreja nos últimos dias, debaixo da realidade do Espírito Santo, nós vamos precisar ter concordância plena entre a igreja e o Espírito. Falei, como não há concordância? Eu já preguei, irmãos, aqui. Não tem problema nenhum você discordar de mim. Ele falou, Jeff, não, está errado. Me mostra um texto na igreja primitiva que havia discordância. No começo da igreja. Quando o Espírito Santo estava regendo a igreja. Sabe quando a igreja começa a ter discordância? Quando a igreja, lá em Atos capítulo 14, que é a primeira discordância bíblica de Paulo e Barnabé, que Paulo quer ir para um lugar, Barnabé quer ir para outro, Paulo não quer levar Marcos, Barnabé quer levar Marcos, e aí começa a sua briga carnal ali. Enquanto o Espírito Santo está conduzindo, não há discordância. E ele falou, não, mano, não pode ter discordância. O Espírito Santo está conduzindo, por que teria discordância? E eu falei, mano, isso é muito sério que você está falando para mim. Para nós, né? Eu estava na mesa. Não tem por que discordar se o Espírito Santo está conduzindo. Então pode ser que às vezes as nossas discordâncias são fruto da nossa carne. Não tem nada a ver com Deus. Pode ser não. É, exatamente isso. Então eu quero reiterar aquilo que um dia eu falei aqui. Nós não podemos discordar um do outro se o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida. Se o Espírito Santo está conduzindo a sua vida, não tem por que eu discordar daquilo que você está fazendo. Eu estaria sendo carnal. Faz sentido, irmãos? Se o Espírito Santo está conduzindo a sua vida, conduzindo a minha vida, não tem por que eu discordar de você. Nós estaríamos sendo carnais. Inclusive, em Gálatas capítulo 5, verso 19, diz que a discórdia é obra da carne. A discórdia não tem nada a ver com o Espírito. Nós acabamos de falar da unidade, que o Pai, o Filho e o Espírito estão unidos. E eu não estou falando, e eu quero deixar isso bem claro, que nós, como homens e pastores e mulheres de Deus aqui, todos vocês, nós não vamos errar e você tem que concordar com o nosso erro. Não estou falando com isso. Amém, irmãos? Ficou claro? Eu estou falando, se o Espírito Santo está conduzindo algo, nós todos precisamos nos sujeitar uns aos outros em amor. Porque o Espírito Santo está conduzindo. Isso é um lugar de maturidade, irmãos. O Senhor falou que ia nos amadurecer esse ano. São palavras que nós nunca falamos aqui. Mas o Senhor está nos amadurecendo. Ao ponto de o John se levantar e eu me sujeitar. O Espírito Santo está conduzindo ele. Amém? O Zeca se levantar e falar, não, eu me sujeito, não tem problema. Por quê? Porque o Espírito Santo está conduzindo. Isso é a igreja, irmãos. Não somos nós que conduzimos a igreja. Não são os homens aqui, os pastores, os líderes. É o Espírito Santo. Nós só temos a responsabilidade de discernir aquilo que o Espírito Santo está comunicando. E a gente precisa discernir da maneira certa. Senão a gente levanta uma Babel. Os homens na frente de um povo. Para que o seu nome seja famoso. Isso não é igreja. Amém, irmãos? Amém? Faz sentido tudo isso? Então o Espírito Santo pode pegar você aí no meio da igreja, levantar em profecia e profetizar. E toda a igreja, se o Espírito Santo está conduzindo isso, a gente vai o quê? Se submeter. O Espírito Santo pode pegar um irmão, uma criança, enfim, a gente precisa se submeter uns aos outros. Em amor. Amém? Não é eu acho. Eu acho que é assim. Não, o que o Espírito Santo está conduzindo? E para isso a gente precisa viver uma vida no Espírito. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê graça para entrar nessa realidade espiritual e começarmos a viver ainda mais intensamente. Amém?
É um passo a mais na caminhada, irmãos. Vamos lá, tem alguns minutos. Eu gostaria que você abrisse para abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. É o último versículo. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Note que quando o apóstolo Paulo está dando aqui essa bênção apostólica, ele está dizendo o amor de Deus Pai, a graça do Filho, mas ele atribui a comunhão a quem? Ao Espírito. A comunhão é atribuída ao Espírito. Estejam com todos vocês. A comunhão, ela só vai poder ser realizada por meio do Espírito. A comunhão, irmãos, grave isso, ela é fruto da unidade. A comunhão, ela é fruto da unidade. A unidade, ela tem as suas raízes na verdade. Pai, lava-os ou limpa-os pela sua palavra, pela verdade. A tua palavra é a verdade. Verdade, unidade e comunhão. Normalmente nós estamos fazendo um processo inverso. Nós queremos comunhão sem estarmos unidos em Cristo. E piorou sem verdade. Só que quando nós vivemos na verdade do Evangelho, que Paulo vai dizer, a verdade do Evangelho nos aponta para a unidade do Espírito. A unidade do Espírito nos aponta para a comunhão. Querer comunhão sem unidade, a comunhão é chamada de confraternização. Não dê o nome de comunhão àquilo que é confraternização. Nós precisamos nos confraternizar? Sim. Mas a Bíblia diz que não há comunhão entre trevas e luz. Você pode confraternizar com os seus irmãos, com as pessoas lá do seu trabalho? Pode. A galera bebe, fuma, trai lá? Não faz isso? Faz. Você pode confraternizar com eles? Pode. Mas você pode ter comunhão com eles? Não. Porque não tem comunhão entre trevas e luz. Luz e trevas. Não existe comunhão. Confraternização é diferente de comunhão. Porque comunhão, ele é fruto da unidade. E a unidade, a sua raiz é a verdade. Logo, a base da nossa vida deve ser a verdade. Então aqui, deixa eu falar uma coisa para os relacionamentos. Você só vai conseguir ter comunhão verdadeira com as pessoas se você for verdadeiro. E a verdade é tanto a verdade no falar quanto a verdade no ouvir. Amém, irmãos? A gente não pode se ofender com as coisas se queremos ter uma verdadeira comunhão. Não é assim com os filhos? Você não fala a verdade para os seus filhos mesmo que doa neles? Porque você quer se separar deles? Não. Você fala com a verdade com a sua esposa. A sua mulher não fala, as mulheres falam muita verdade para o marido, né? O marido às vezes segura mais. Mas as mulheres não falam muita verdade para o marido. Por que fala? Porque você quer ver seu marido melhor, bem. A verdade, irmãos, ela é a raiz. É onde tem todos os seus nutrientes que vai gerar a unidade. A unidade vai gerar a comunhão. Então vamos lá. Se amanhã o Jeff chega em mim, ou chega no Jeff e fala, Jeff, mano, tá errado, mano. Se eu vejo o Jeff fazendo tudo errado, comportamento, jeito, trejeito, e deixo passar batido, eu não tenho comunhão com o Jeff. Porque eu não estou sendo verdadeiro. E essa verdade não são as minhas verdades. São a verdade do Evangelho. Faz sentido? Você vê uma pessoa vivendo uma vida desregrada em Deus, não honrando pai e mãe, por exemplo, bem básico. Não honrando os mais velhos. Você vê um comportamento, né, de onde a gente estava falando esses dias, um comportamento de um jovem desrespeitando o mais velho, na igreja. O que você faz? Você tem que falar, mano, tá doido? É assim que você fala com o cara? Tá errado? Só que normalmente a gente fala assim, não é minha vida? Não é assim? Não. A comunhão, essa comunhão plena
Que Jesus fala, que Paulo fala, ela é o resultado, a raiz dela é a verdade. Então você tem que honrar. Está errado o jeito que você está se movimentando. O jeito que você está vivendo está errado. Não é assim. Isso é para todos nós, irmãos. Não é só o pastor falar isso. O pastor precisa ouvir isso. Todos nós precisamos viver essa realidade. Omitir. Vocês conseguem entender? Agora a pergunta, estamos dispostos a viver isso? Porque saber é uma coisa. Agora, quando o John fala, ó, Gé, mano, você fez algo que desagradou. A sua pregação domingo, você passou do limite naquilo que você falou. Aí eu vou me rebelar? Nossa, o John não gosta do jeito que eu prego. Ou eu falar, mano, acho que é verdade mesmo, me perdoa. E aí? Eu estou trazendo o meu exemplo aqui. Mas e no meio da igreja? Nós, como geral? Onde vê um comportamento, uma fala, uma gíria, normalmente imoral, a gente deixa passar. Não, é a vida dele. Não tem isso com a vida dele. Jesus falou que eles sejam um. Isso é a igreja de Jesus, irmãos. Essa é a unidade do Espírito. Amém, irmãos? 9 horas. Me dá mais uns minutinhos? Nós vamos até 9h30 normalmente. Eu não vou acabar 9h30 hoje. Deixa eu acabar aqui. Essa unidade a gente precisa viver, irmãos. Profundamente. Profundamente. Pastor, mas é desafiador. Eu sei. Porque no dia que você for repreendido, por exemplo, por alguém, quais vai ser a sua reação? Você acha que você é repreendido porque você não é amado? Ou ao contrário? Você acha que você é disciplinado porque você não é amado ou porque você é amado? A Bíblia diz que o pai, ele disciplina ou repreende o filho que ama. A disciplina e a repreensão só vem para quem é amado, irmãos. Quem não é amado vai viver uma vida solta, louca pela vida. Agora, quem é amado, em um ambiente de amor, a pessoa fala, não, está errado. Não é bem assim, não. Vamos considerar essas outras partes aqui. Ah, mas eu nunca... Calma aí. Isso é igreja, irmãos. Amém? Igreja não é visitar o templo aos domingos. Igreja não é isso. Ou melhor, não é só isso. É muito mais profundo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje, irmãos? Isso tudo acontece por meio do Espírito. Agora vamos lá. Nós precisamos ter paciência. Porque não é para a gente sair agora. Já sei, tudo que eu vi errado eu vou. Não, a Bíblia diz assim: falar a verdade em amor. Tem um modo de falar. Amém? Você nunca pode corrigir alguém nervoso. Você nunca pode conversar com alguém nervoso. Porque vai aflorar a sua carnalidade. Toda decisão que você toma decisão irado, você depois se arrepende. Toda. Teve alguma treta no trabalho. Eu vou sair desse trabalho, não aguento mais. Eu quero as minhas contas, eu não fico mais aqui. Passa 2 dias. Meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu quero pagar minhas contas, Senhor. E agora? Porque estava na flor da pele, estava doido. Calma. Assim acontece também no meio da igreja. Assim acontece no meio da igreja. Identifiquei, fiquei chateado com o Jé, estou bravo. Eu vou até o Senhor, pedir perdão porque eu já fiquei bravo com o meu irmão, porque eu já tenho que me arrepender por causa disso. E depois lá conversar com o meu irmão. É assim que se faz igreja. É assim que a vida da igreja ela é construída em amor. Amém? Falar a verdade em amor. Não é para destruir ninguém. Nós não estamos aqui, nós de forma geral, para provar nossa tese de alguma coisa. Isso não é o propósito da igreja. Nós não queremos provar que estamos certos. Não, ao contrário, a gente está muito errado. A gente quer viver a verdade. Portanto, isso nós precisamos ser verdadeiros uns com os outros. Amém? Deixa eu ler outro texto para vocês rapidinho. Em Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2 está escrito assim: se por estarmos em Cristo, nesse lugar de unidade, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão,
Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Isso é o que o Paulo fala. Olha que lindo, irmãos. Se por estarmos em Cristo, há alguma motivação entre nós, há alguma exortação de amor, olha aí. Há alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo diz, complete a minha alegria, meus irmãos. Eu sou completo quando vocês se manifestam nessas realidades. E ele diz mais, tendo o mesmo modo de pensar. Meu Deus. Olha, se eu falar isso hoje em alguns ambientes, eu vou falar assim, não, isso é uniformidade, não é unidade. Pensar a mesma coisa. Então rasga a Bíblia. Porque Paulo está dizendo assim, tenham em vós o mesmo modo de pensar. Não é para você se vestir como nós, não é para você... Porque normalmente os líderes influenciam muito, né? Então tem os líderes aqui na casa, não é para você se vestir, não é para você pregar como eu prego, nada disso. Mas o modo de pensar tem que ser o modo da verdade. Isso tem que ter entre nós. Faz sentido, irmãos? Paulo diz assim, tem entre vós o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, porque o amor, ele é uma via de mão dupla. Tanto nós damos, quanto nós... Você entendeu? Você não está aqui nessa igreja, e eu vou ser bem sincero, para receber apenas amor. Você está aqui para receber amor, mas também para amar. Pessoas que só querem receber graça e amor, irmãos, ela é um sanguessuga. Ela não dá nada para ninguém. Tenha em vós o mesmo amor. E diz mais, um só espírito e uma só atitude debaixo dessa realidade. Como se comportar? Irmãos, é cada um por si aqui na igreja? Deve ser? Não. A igreja não é cada um por si. Só podemos existir comunhão por meio do Espírito Santo. Em Efésios 2, eu não vou pedir para vocês lerem, mas eu quero citar para vocês. Paulo vai trazer um mistério entre dois povos, judeus e gentios. Esses judeus e gentios eram povos inimigos, separados. A Bíblia diz que a parede de separação desses dois povos foram quebrada. E agora, olha no versículo 18, está dizendo que, assim, ó, por meio dele, tanto nós, como vocês, nós, judeus, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai, por meio do Espírito Santo. Tanto judeus quanto gentios agora têm acesso ao Pai por meio do Espírito. Porque o Cristo rasgou o véu que separava tudo isso. A parede de separação rasgou, não tem mais. Foi quebrada, foi destruída. Agora existe apenas um povo. Esse povo é chamado Igreja do Senhor. Não há mais gentil, não há mais grego, não há mais judeu, não há mais bárbaro. Não há. Existe apenas um só povo. Esse povo é a igreja. Amém? Judeus e gentios, todos os povos, unidos, unidade por meio do Espírito Santo. E glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Eu entendo que quando Paulo fala para a gente se esforçar para viver unidos no Espírito, é esforço. Esse esforço não é contra o outro, esse esforço é contra você mesmo. Porque a sua mente muitas vezes vai bugar, vai criar coisas para eliminar a unidade. Você fala, não, eu preciso submeter a minha alma, os meus pensamentos na unidade do Espírito. O Espírito Santo se move no meio da igreja, irmãos. Amém? É um passo a mais. Até aqui eu creio que o Senhor nos conduziu, nós estamos bem juntos, por bondade de Deus, mas é um passo a mais. Isso vem compreensão no Espírito. É Espírito que o Senhor traz sobre nós, revelação e sabedoria. Para que possamos andar nessa realidade espiritual que já é real. Porque no Espírito já está tudo certo. A gente só precisa materializar essa realidade no meio de nós, no meio do povo. Como? Se esforçando. Amém? Pastor, maneiras práticas para a gente fazer isso. Além das reuniões comunitárias que nós temos, coletivas, quartos, domingos, sábados,
nós precisamos promover essa realidade. Por meio do quê? A gente poderia dar alguns exemplos. A mesa. Não apenas o discipulado formal que a gente tem, que é esse discipulado de abrir a Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, meditar, que é maravilhoso. Mas o discipulado informal. O que é o discipulado informal? O compartilhar da vida no dia a dia. Eu sei que muitos de nós temos a nossa agenda é muito corrida. Esse dia com os irmãos do ensino, para a gente achar um dia para a gente se reunir, está difícil. Está difícil. Um dia no mês, irmãos. Está difícil, por causa das agendas. Realmente é muito difícil. Mas a gente precisa se esforçar para viver essa unidade do Espírito no corpo. Esse discipulado acontecer de maneira fluida no meio da igreja. Aonde você, quando sai do seu trabalho, se preciso for, eu sei que você vai estar cansado e no outro dia você vai ter coisas para fazer. Como todo mundo tem, entenda, a sua vida não é apenas a sua vida, todo mundo vive essa realidade. Mas se esforçar para viver uma comunhão que é fruto da unidade e a raiz dela é a verdade. Se isso tudo é verdade, que a Bíblia diz, a gente precisa dar o fruto da comunhão aqui. Só que vai precisar esforço. Vai precisar esforço. Viver essa realidade. Vai precisar, muitas vezes, se esforçar. Você vai gastar dinheiro. Você vai ter que colocar gasolina no seu carro para ir. Você vai gastar mais comida na sua casa, porque agora você vai fazer um bolo e vai chamar esse irmão que está do seu lado para ir lá na sua casa comer um bolo. Mas vamos lá, não é a esposa, tá? Minha esposa, vamos lá para cá. Vamos comer um bolo, vamos ter um tempo, vamos compartilhar a vida. Amém? Irmãos, isso é muito sério. Nós não podemos perder isso que nós temos plantado nesses 4 anos. Porque a igreja ela vai tomando o corpo crescendo e essas coisas a gente não pode perder. Amém, irmãos? Isso é a realidade da igreja. A Bíblia diz que eles viviam essa realidade. De casa em casa, partindo pão, comunhão, orando. Porque você está lá na casa do irmão, aí de repente a Fê fala assim, essa semana foi tão treta para mim. Só que ela não veio para a igreja na quarta, ela veio para a igreja no domingo. Aí, no próximo domingo, olha aí, irmão, 7 dias, ela vai chegar aqui como? E na verdade, durante a semana, se ela tem comunhão com alguma irmã, com alguém, essa irmã vai falar assim, ora por mim, por favor, eu estou ruim, pronto. Eu preciso confessar meu pecado, precisa chegar no domingo para vir aqui na hora da Santa Ceia, Jesus me perdoa. Não, irmãos, ela já fez isso. Faz sentido o que eu estou dizendo, irmão? Ou eu estou doido? Eu estou falando, não, esse pastor não tem nada a ver com o que ele está falando. De verdade, faz sentido isso? Agora vai exigir de nós esforço. Amém? Vai exigir de a gente esforço de fato. Mas isso vai gerar, irmãos, uma glória. Aquela glória de João 17. Pai, eu dou a glória a eles, a mesma glória que o Senhor me deu. Cara. Eu estou dando a eles um nível de glória maior. Se acha que a gente experimentou algo nesses anos, irmãos, aguarde para aquilo que ainda nós vamos viver em Cristo. O Senhor vai derramar um nível de glória maior sobre a igreja. Não vai ser sobre pessoa, uma pessoa ou outra em particular. Sobre o corpo. E nós vamos viver tudo aquilo que Jesus tem proposto para a gente viver. Amém? Se coloque de pé, por favor. Eu quero pedir perdão pelos meus 12 minutos. Eu quero honrar o horário, irmãos. Amém? Eu quero honrar. Honro o horário de chegar, que eu honro o horário de acabar. Aleluia! Amém? Honro o horário de começar, de chegar. Eu vou honrar o horário de acabar também. Vamos se esforçar para isso? Eu vou me esforçar, eu confesso. Eu vou me esforçar. Eu vou me esforçar para isso também. É um nível maior de glória. Amém, irmãos? A verdade precisa ser dita em amor. Que possamos ser dóceis e pacientes uns com os outros. Amém? Falando a verdade em amor. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, muito obrigado, Jesus, pela sua palavra liberada. O Espírito Santo é que promove isso no nosso meio. Obrigado, Jesus, pelo seu povo aqui reunido. Pai, é apenas uma gota, Senhor, de toda a revelação que o Senhor tem sobre esse assunto. Eu peço que o Senhor comece a liberar, Senhor, no coração desses meus irmãos e irmãs,
um nível maior de revelação sobre esse assunto na sua palavra. Venha trazer compreensão maior, Senhor, no coração de cada irmão. Só o Senhor pode promover isso. Amado Deus, eu te peço que essa realidade espiritual caia sobre a sua igreja, caia sobre essa comunidade, que possamos entrar nisso. Senhor, remova os preconceitos, remova, Senhor Deus, tudo aquilo que tem nos afastado, que o fruto, que é a comunhão, possa estar enraizado na verdade e na unidade, e que assim possamos viver, Senhor, uma maneira que te agrada. Senhor, gera isso no meio do seu povo. Nós louvamos o teu nome, Pai. Que cada irmão aqui, eu peço que o Senhor ministre, em nome de Jesus. Ministre no coração de cada um. Assim como o Senhor tem ministrado no meu coração, na verdade, ministra ainda mais no coração dos meus irmãos. Eu peço uma medida de fé para nós nesse dia, para que possamos crer nessas realidades espirituais. Obrigado, amado Jesus, pela sua palavra liberada sobre o seu povo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos?